De todos os ambientes desta casa, através de Itaporã e Bogotá, pedindo que eles, se for necessário, façam a limpeza fluídica de toda essa casa, retirando todo e qualquer tipo de energias negativas que se encontram nesses ambientes. Vamos pedindo a Jesus, nesse momento, que higienize o nosso lar e abençoe e envolva em muito amor todos os nossos entes queridos. Pedimos ainda às equipes de proteção e segurança, através das fraternidades do espaço e seus veneráveis mensageiros celestes, Dr. Bezerra de Menezes, Nossa Senhora, Frei Abílio, e demais fraternidades do bem, que derramem bênçãos de luz, amparo, paz e sustentação a esta casa. E assim vamos fazendo a prece das fraternidades. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja, graças a Deus. Vamos agora fazer a leitura daquelas frases, daquele grupo de frases que nos foram passadas pela cúpula espiritual do Lar Seara Esperança. Nós tivemos que fazer uma adequação a essas frases, então a gente fez uma mudancinha. Eu vou falando, né? E vocês depois repetem. Pai, dai-me forças, coragem e perseverança para que eu possa organizar a minha vida e assumir o controle de tudo. Então vamos. Pai, dai-me forças, coragem e perseverança para que eu possa organizar a minha vida e assumir o controle de tudo. Ajuda-me a fazer tudo o que precisa ser feito sem me achar vítima. Ajuda-me a fazer tudo o que precisa ser feito sem me achar vítima. Dai-me sabedoria, paz e discernimento. Dai-me sabedoria, paz e discernimento. Ajuda-me a superar os obstáculos da vida. Ajuda-me a superar os obstáculos da vida. Nada é maior que a minha fé. Nada é maior que a minha fé. Ajuda-me a ter força e esperança. Ajuda-me a ter força e esperança. Impulsiona-me a buscar o melhor para a minha vida. Impulsiona-me a buscar o melhor para a minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Quando um sonho se desfaz, Deus constrói. Quando o sonho se desfaz, Deus constrói. Quando se acabam as forças, Deus renova. Quando se acabam as forças, Deus renova. Quando dizemos que não vamos conseguir, Deus nos levanta e nos dá força. Quando dizemos que não vamos conseguir, Deus nos levanta e nos dá força. Espíritos de luz e de amor estão sempre ao nosso lado. Espíritos de luz e de amor estão sempre ao nosso lado. Eles vibram pela paz, por nós, pela nossa família e nos guiam. Eles vibram pela paz, por nós, pela nossa família e nos guiam. Portanto, confie em Deus
e no seu guia espiritual. Portanto, confie em Deus e no seu guia espiritual. Eles estão trabalhando por todos nós. Eles estão trabalhando por todos nós. Toda alma precisa de paz. Toda alma precisa de paz. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Agora nós vamos fazer o Pai Nosso e a Ave Maria. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus. Agora vamos ao nosso passe coletivo de harmonização. E nesse clima de harmonia, com os pensamentos elevados, vamos reforçando a nossa ligação com Jesus e com os benfeitores, amigos, que atuam em todos os trabalhos desta casa e que neste momento amorosamente nos acolhem e se mobilizam para fazer chegar até nós o amparo, o consolo e o fortalecimento que tanto necessitamos para vivenciar intensamente a nossa fé e a nossa profunda confiança no amparo divino, que, como ensinou Jesus, é capaz de mover montanhas. Vamos nos envolvendo nessa luz que derrama sobre cada um de nós, da cabeça aos pés, contornando o nosso corpo e a nossa alma, penetrando em nosso coronário e espalhando-se por todos os nossos centros de força, revitalizando e reequilibrando o nosso corpo físico e nos fortalecendo para que possamos trabalhar os nossos bons pensamentos de confiança, fé e esperança em dias melhores. Que a paz esteja conosco durante toda a semana e que possamos estar sintonizados com a espiritualidade maior através da prece e dos bons pensamentos. Permaneçamos em silêncio por alguns segundos, sentindo esse amor que nos envolve e que silenciosamente tanto nos beneficia. E vamos agradecendo a Deus as bênçãos deste momento. Que assim seja, graças a Deus. Bom, então agora nós vamos aos nossos recados. Sábado, dia 20, vai ter um evento musical ao vivo, jantar, aqui no Lar Seara. Vai ter macarrão ao sugo, mais frango, e vamos ter opção vegana. Então, aqueles que puderem, venham prestigiar esse evento que vai ajudar a casa. O convite está R$40. E aqui tem, olha, bicicleta nova. Não sei se vai ter algum bingo, Vai ter uma bicicleta nova. Então, meus irmãos, a gente conta com o apoio de vocês, com a vida de vocês. E deixa eu ver, bazar, eu não sei quando vai ser o próximo, aqui nós não temos nosso recado, mas vamos lembrando, da nossa evangelização infantil. Então, os pais que
desejarem que seus filhos cresçam no caminho do bem, lições de moral, né? Coisa que hoje a gente está tão escasso na nossa sociedade, valores. Então tragam seus filhos para a evangelização infantil, que ocorre todos os domingos, das 10h30 às 11h30. Os pais também podem ficar juntos. Nós temos agora também a evangelização online para crianças maiores. Então, quem desejar que seus filhos o façam, é só deixar aqui com a gente o telefone para a gente entrar em contato. Lembrando a vocês que a nossa casa não tem ajuda governamental, não tem ajuda da prefeitura, nenhuma ajuda. Então, ajuda é o corpo a corpo de cada um. Então, a gente pede àqueles que vêm à casa aos domingos e outros dias que tragam 1 quilo de alimento não perecível para que a gente possa fazer as cestas básicas, porque semanalmente são distribuídas uma média de 70 cestas básicas, mais ou menos. E nós temos também um trabalho, né, que é com as crianças, com o kit de bebê. A gente faz um enxovalzinho para as mães que moram nas comunidades. E é um trabalho assim também, que não temos ajuda, então a gente fica aqui, né, se pode doar um novelo de lã, sim, mas tem que ser lã antialérgica para bebê, um sabonetinho, e a nossa maior carência são fraldas descartáveis. Também quem puder ajudar comprando um pacote, não precisa ser fralda de marca, mas tem que ser uma fralda boa, né, que prenda. Então, meus irmãos, aqueles que desejarem saber mais sobre esses projetos, da recepção tem banners, né? E tem todas as necessidades que nós necessitamos. Hoje eu gostaria de falar para vocês que nós temos um expositor novo, graças a Deus, um expositor novo, Bruno. Então ele vai fazer a palestra de hoje, que o Bruno, ele vai se apresentar. Ele já trabalha em 3 casas espíritas. Gente do céu, 3 casas espíritas. É trabalho. Trabalho. Então, Bruno, seja muito bem-vindo, que Jesus te abençoe, né? Que você tenha a palavra fácil e que continue semeando coisas boas em nossas mentes. Ótima noite, tá bom? Ótima palestra. Uma boa noite, queridos irmãos e irmãs. Antes de adentrarmos propriamente no tema, ao qual nos propomos desenvolver um raciocínio aqui, à luz do Evangelho de Cristo, à luz do Pentateuco kardeciano, à luz das curas materiais e espirituais, que façamos, antes de mais nada, uma homenagem à querida Paula Zamp. Sim, essa irmã que tanto nos emocionou, que tantas lágrimas fez com que nós derramássemos em suas palestras musicadas que elas promovia em centros espíritas, que ela fez a sua passagem ontem às 18h30. Então que fique essa energia da gratidão por cada um de nós trabalhadores que tiveram essa oportunidade ímpar em nossa vida. E com certeza absoluta, Paula Zamp continuará do outro lado da vida, porque nós estamos dizendo, é festa no mundo espiritual. Continuará iluminando os postos de socorro, os hospitais espirituais, as casas de transição nas zonas umbraminas, para que irmãos possam ser, acima de tudo, resgatados e assim consigamos, a cada dia que passa, trazer essa luz e, enfim, conseguirmos trazer o mundo de regeneração que cada um de nós quer para nós mesmos e para os nossos descendentes. E o tema, como já fizemos um prefácio, seria a cura espiritual e a cura material. E, lógico, logo no início já podemos fazer uma pergunta a cada um de nós. Por que será que nós adoecemos? Será que inclusive a cura material está atrelada com a cura espiritual? Será que uma situação está distinta da outra? Ou reverbera a nossa posição em relação à matéria para com o espírito e vice-versa? Então, esses os tópicos que nós procuraremos desenvolver no decorrer aqui de nossa exposição. Assim como dissemos, por que nós adoecemos? É o tema central da exposição de hoje. Nós temos os resgates de existências pretéritas das nossas reencarnações anteriores. Muitos
só adotam hábitos saudáveis após passar por alguma experiência traumática ou diagnóstico de uma doença grave. Mas, obviamente que cabe a cada um de nós pelo estudo que nós fazemos aqui no Lar de Esperança, CA de Esperança, para que nós consigamos evitar isso, que nós nos antecipemos para que não deixemos que essa situação aconteça em nossas vidas. Temos também a reforma íntima, tão propagada nos centros espíritas, na nossa querida doutrina, pelos nomes amigos espirituais de Joana de Ângeles, como também os médios de Valdo Pereira Franco e tantos outros, Haroldo, como nós estamos aqui, estávamos acompanhando a sua oratória. Então, obviamente que trabalhando-se nos sofrimentos físicos ou morais, com repercussões espirituais, nós vamos conseguindo ajustar esse adoecimento. Mas nós veremos um pouquinho mais para frente que é possível que cada um de nós consigamos fazer isso no nosso dia a dia, nas situações mais simples que nós consigamos desenvolver para com o que os nossos mentores individuais nos proporcionam e o que Deus, Jesus, Maria Santíssima quer de cada um de nós. A persistência no erro gera consequências nesta ou na próxima encarnação. Porque essa persistência, queridos irmãos e irmãs, ela está atrelada também à falta de conhecimento de que nós estamos em uma experiência material e nós não somos os seres materiais. Tem uma diferença, concordam comigo? Seres espirituais eternos experienciarão na matéria, nessa ou nas muitas outras moradas da casa do Pai. Em todos os reinos, como diz Leão Denis, o princípio inteligente como Deus nos cria, nós passamos pelos reinos ali, mineral, depois vegetal, animal, estamos atualmente no reino nominal, fazendo com que isso facilite para que nós tenhamos a certeza de que dá para que nós trabalhemos isso e principalmente que não colhamos situações no futuro que farão com que nós nos prejudiquemos. Nós como dissemos, uma coisa somos nós que estamos estudando a doutrina dos Espíritos, temos essa certeza de vida após a morte, as muitas moradas da casa do Pai e os queridos irmãos e irmãs que ainda não despertaram para essa situação. Então nós temos que respeitá-los e, obviamente, quando estiver ao nosso dispor, que o façamos em auxiliá-lo e assim nós consigamos construir um mundo melhor para cada um de nós. O mau uso do corpo físico, por meio dos excessos, quem de nós, em menor, mediano ou maior grau, não tem algum tipo de excesso? E não estamos nem atrelando apenas a parte dos vícios de bebida, de comida, como outros mais até mesmo a parte de falarmos sem querer muitas vezes mal dos outros, dos nossos irmãos e irmãs, em ter aquela raiva exacerbada dentro do nosso ambiente familiar de primeiro grau. Não nos esqueçamos, inclusive, irmãos e irmãs, que é no ambiente familiar, as quatro paredes, que ali nós aparamos as nossas arestas das reencarnações pretéritas. Então, jamais falemos para qualquer um de nossos familiares: não vejo a hora de me livrar de você. Não cometamos esse erro, muito pelo contrário, que digamos o oposto, que você esteja cada vez na minha vida, que você é o meu lapidar, você está me dando condições para que eu me melhore. Já que, se eu entrar na sua sintonia, na sua vibração, se eu emitir uma réplica, eu estou me igualando a você. Então isso faz com que nós não estejamos numa altura moral para queremos impor algo aos nossos queridos familiares. Mas abranjamos também na parte da profissão, nas ruas, quando nós lidamos com as pessoas que nós não conhecemos, então são situações que obviamente estão acessíveis a cada um de nós e que nós somos testados para que consigamos ter meritocracia, para que avancemos no mundo de regeneração que a Terra passará, como diz Emmanuel, seja um pouquinho antes de 2057, seja um pouquinho após 2057, não importa, o importante é que nós tenhamos esse discernimento para que consigamos fazer com que diminuamos essas situações. Mas já demos uma pincelada, vícios químicos, que são os mais naturais aqui no planeta Terra para nós que estamos encarnados no reino nominal, como o tabagismo, bebida alcoólica, gula, ou má alimentação, abusos sexuais, drogas e tantas outras situações, como já mencionamos, e que temos que ficar 100% atentos em cada dia da nossa vida. Não nos esqueçamos, queridos irmãos e irmãs, toda vez que nós tentamos ir para o lado do bem, de nos melhorarmos, de empreendermos a reforma íntima, tópico anterior do slide, obviamente que os irmãos que ainda estão equivocados em suas atitudes, atos, pensamentos, eles tentarão de todas as formas passar a rasteira em cada um de nós, para que não consigamos evoluir, porque eles ainda não despertaram e também não tiveram essa força de vontade de fazer com que eles tivessem essa oportunidade. E também, quão importante quando nós estamos nos trabalhos mediúnicos de esclarecimento de irmãos espirituais,
quando você vê que ele tem aquela oportunidade nos hospitais, como também na parte ali dos trabalhos que ele vai desenvolver. E quando ele volta depois do tempo dizendo assim, agradeço a cada um dos irmãos e irmãs por ter proporcionado que eu tivesse esse despertar e assim eu possa fazer em programações futuras novos aprendizados e que eu principalmente não reincida no mal que eu estive reincidindo no presente e no passado, nas reencarnações pretéritas. Os vícios morais como orgulho, vaidade, arrogância, prepotência, ódio, vingança, maledicência, impaciência. Ora, vez, ora não, nós nos enquadramos numa situação dela, porque, como disse, irmãos, nós somos provocados. Nós temos que ficar muito atentos quanto a isso, porque a partir do momento que nós estamos tentando labutar para o bem, os irmãos que estarão ao nosso redor em cada uma das situações em que estejamos experimentando, com certeza absoluta farão com que nós sejamos testados. E aí, se nós cairmos nessas situações do orgulho, da vaidade, da prepotência, vingança, maledicência, impaciência, fará com que nós, como eu disse anteriormente, nos igualemos a eles, não que queiramos ser superiores, mas, como nós estamos aqui semanalmente acompanhando as palestras de Haroldo Dias, as preces, como também os estudos que são desenvolvidos ali nos demais dias úteis da semana, aqui no Lar Seara Esperança, faz com que nós tenhamos essas ferramentas mínimas para que nos melhoremos. E assim, quando formos testados, teremos condições de não cairmos nessas situações e principalmente fazer com que o lado correto fique conosco. Disse Jesus, fiqueis com a boa obra, a boa causa. É justamente não revidar aquele insulto que nós estamos tomando direto ou indireto, ou em qualquer uma das situações que cada um de nós somos testados. As doenças também podem ser causadas em ambientes de baixas e negativas energias. Também e isso vale principalmente para os pais e mães que aqui estão presentes, acompanhemos aonde nossos filhos estão indo. Nós sabemos que existem muitas ditas músicas, mas que são sons que ali estão vinculados ao umbral, a irmãos que estão ali em desequilíbrio, que fazem com que esses jovens possam cair nessas situações negativas, possam desenvolver, não tinham, mas acabem desenvolvendo vício pela droga, pela bebida, ou tantas outras situações, pelo sexo desregrado e tantas outras situações que acabam prejudicando, fazendo inclusive com que ele possa perder uma encarnação tão importante. Não nos esqueçamos, queridos irmãos e irmãs, nós, os encarnados, atualmente 8 bilhões, no mundo espiritual, 3 vezes mais. Então, quando os irmãos espirituais dizem assim, vocês passaram por uma fila até reencarnarem, não tenhamos dúvida disso. Então, paremos até mesmo de reclamar por coisas mínimas, porque nós pedimos para passar por esse momento a qual esse final de provas e expiações a Terra está passando e que saibamos nos ajudar, ajudando também os nossos descendentes. Obviamente também poderão ser nós mesmos, se mérito para voltar para a Terra nós tenhamos. A ação do pensamento na saúde e na doença. O pensamento é o gerador dos infracorpúsculos ou das linhas de força do mundo subatômico, criador de correntes do bem e do mal, grandeza ou decadência, vida ou morte, segundo a vontade que o exterioriza de Nietzsche. Essa mensagem nós extraímos das obras de Chico Xavier com o Espírito de Emmanuel, no livro Roteiro, mostrando assim que existe, e já atrelamos também, por que não, o livro de André Luiz, que teve ali a sua obra em locais diferentes, concomitantemente sendo produzidas, evolução em 2 mundos, mostrando que nós temos bilhões de células e tantas outras situações que fazem com que nós precisamos respeitar todas as partes do nosso corpo físico e, um pouco mais para frente, mostraremos também quais são essas ferramentas que nós podemos estar respeitando-a para com o nosso invólucro carnal. E ainda continuando com Chico Xavier e André Luiz, agora na obra Missionários da Luz, nós temos Emmanuel dizendo, retificando André Luiz, dizendo, são vícios da alma que geram perturbações e doenças em seus envoltórios, ou seja, espiritual e físico. Não nos esqueçamos, nós somos espíritos eternos, ocupando o corpo material. E nesse elo nós temos o perispírito, que é justamente o que nos liga à matéria e que faz com que nós consigamos acordar diariamente e, enquanto nós estivermos encarnados, nós teremos esse tríplice aspecto que nós temos que sempre estar atentos. O nosso espírito comanda o nosso espírito comanda a nossa matéria e o perispírito esse que guarda as reminiscências do passado, do que nós fizemos de ruim e também do que nós fizemos de bom. Então, dessa forma, nós conseguiremos construir dias melhores já almejando o futuro.
Sabemos que nós temos que trabalhar o presente, nós vivemos o presente, o futuro é incerto, o futuro é a construção do presente, mas se tivermos nessa condição de avaliarmos essas situações, com certeza teremos condições de nos auxiliar e assim irmos promovendo essa melhora e principalmente cuidado com o nosso corpo físico. Essa matéria que tantos irmãos espirituais pedem para que nós tenhamos zelo em nossas atuais encarnações. Ainda sobre o pensamento, nós devemos, para a prevenção ou a amenização de nossas doenças, vigiarmos os nossos pensamentos diariamente. Assim teremos condições de atravessarmos os nossos desafios de uma forma mais amena. Sim, porque a partir do momento que nós acordamos, queridos irmãos e irmãs, também fica aqui a dica, tenho certeza absoluta, que as irmãs aqui já falam isso para os queridos irmãos e irmãs, como também nos outros trabalhos. Toda vez que nós formos encostar o corpo físico na cama à noite, para que o corpo receba a reenergização necessária para os próximos dias da semana, e não o espírito se despende nos 7 dias da semana, nas madrugadas, e vai aonde as suas afinidades estão ligadas do passado e do presente, que possamos ter essa consciência de que o nosso pensamento é importantíssimo. Nós temos que ter esse equilíbrio desde o início do dia. Que pensemos, principalmente antes de sair de casa. Se eu levar uma fechada no trânsito, eu não vou retribuir com uma raiva, uma buzina, um xingamento e tantas outras situações que nós temos que tomar cuidado já no início do dia. Porque quem aqui de nós, né, queridos irmãos e irmãs, já não passou por situação semelhante e que nós chegávamos num ambiente de trabalho e pensávamos: eu não deveria ter feito isso. Eu estou todas as semanas no centro espírita, eu estou estudando, eu estou ouvindo o Evangelho, eu estou lendo, eu estou participando, eu tenho que empreender a minha reforma íntima. E aí, esse sentimento precisa ser trabalhado no decorrer das horas do dia e podemos ser testados pelos nossos patrões, pelos nossos colegas de trabalho, e tantas outras situações que, como dissemos no início, nós seremos testados por nós estarmos no caminho do bem. Estamos dizendo que nós somos santos, irmãos e irmãs? Lógico que não. Mas estamos tentando empreender o caminho do bem, com todas essas ferramentas que o Evangelho de Jesus, as leituras, os livros e também tudo que a casa proporciona, faz em nosso benefício. E que expandamos isso. Expandamos para todos que estejam ao nosso redor. Sobre a terapêutica espírita, a cura e a autocura. A importância dos trabalhos nas casas espíritas e outras mais que tratam, que fazem o serviço do bem, que não tem a sua denominação de espírita, que não trabalham propriamente com a codificação kardeciana, mas que fazem o bem também e fica em nosso respeito também para nós. Mas tratemos dos centros espíritas, embasados no Pentateuco kardeciano, como o próprio atendimento fraterno. Quantas vezes nós não estamos na condições de trabalhadores chamados a atenção sobre o atendimento que nós fazemos logo ali na recepção dos centros espíritas, o acolhimento, que a depender desse acolhimento, o irmão pode não mais voltar. Nós podemos fazer tudo perfeitamente nas demais atividades da casa, mas se o acolhimento fraterno não for feito de uma forma coesa, fará com que nós, às vezes, percamos irmãos e irmãs que precisam estar conosco fazendo seus tratamentos e, ainda mais, poderão ser futuros trabalhadores, que é isso que os irmãos espirituais, os médicos espirituais, desse hospital espiritual que fica na divisão da erraticidade no mundo espiritual, em anexo com a matéria, fazendo com que nós possamos assim receber e dar também. Tanto se recebe disso Cristo, façais ao próximo aquilo que gostaria que fosse feito a tu mesmo. Indicações de boas leituras, enfermidades são tratadas, como dissemos, com os passos, com os tratamentos, com as leituras e outras mais situações que são desenvolvidas, a própria evangelização infantil, como bem dita pela velhinha, é importantíssimo que nós tenhamos, coloquemos essa base para os nossos filhos, ou até mesmo os nossos parentes, os nossos pequenos, para que consigamos fazer com que eles tenham vidas melhores para com a nossa. Quem de nós não se arrepende no sentido de dizer: bom, eu poderia ter feito um pouquinho mais, eu poderia ter começado um pouquinho antes, ou o que eu estou fazendo agora eu posso potencializar ainda mais. Então, se nós dermos esse para as nossas crianças, falando com que eles tenham mais assertividade nas suas escolhas, escolhas no plano da matéria, no plano profissional e no plano até mesmo de serem voluntários a partir dos 14, 16, 18 anos, fazendo inclusive grupos de canto. Quantas vezes nós vemos isso no centro espírita? Não é gostoso nós vemos isso, irmãos e irmãs, mas nós temos que fazer com que nós os incentivemos. Não será o exterior, e sim o interior, é de dentro de casa para fora. As bênçãos são recebidas nesses atendimentos espirituais. E ainda Emmanuel, por meio de Chico Xavier, agora no livro Educandário da Luz, nos diz que esperamos receber o concurso dos mensageiros do Senhor. No entanto, eles esperam igualmente pelo nosso concurso. É
dando se recebe. Toda vez que nós estivermos recebendo, pensemos, avaliemos, será que algo eu posso dar em benefício do meu semelhante? Não apenas os trabalhos espirituais aqui do lar, Seara Esperança, mas no dia a dia. Porque assim pensaremos quando colocarmos a nossa cabeça diariamente, à noite, no travesseiro. O que eu fiz de bom? Como diz Santo Agostinho em O Livro dos Espíritos. O que eu fiz de bom? O que eu fiz de errado? O que eu poderia ter feito de bom? Alguém tem algo a se queixar de mim? São interrogações que falam com que nós consigamos nos labutar, nos lapidar e empreendermos, acima de tudo, a reforma íntima tão importante para que nós nos melhoremos e evitemos situações exteriores. E, queridos irmãos e irmãs, não nos contaminemos com as situações que estão acontecendo no mundo. Quem que ligando a televisão ou os outros meios televisivos, radiofônicos, enfim, as redes sociais, se nós não tomarmos cuidados, aí nós ficamos ali à mercê de informações negativas, mas o bem, ele é muito maior do que essas notícias, só que não é divulgado e não da mídia. Então, que sejamos esses labutores da escola do Cristo, no sentido de que façamos o mínimo que cabe de nós fazer, porque é isso que cada um dos nossos leitores individuais esperam de cada um de nós. Como dissemos, a importância da leitura do estudo, em O Livro dos Espíritos, na questão número 625, Allan Kardec faz a seguinte pergunta para os Espíritos, dizendo o quê? Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Será que existiu esse ser? Sim, Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, saibamos que quanto mais nós estivermos nos esforçando para que sigamos os seus exemplos, fará com que nós tenhamos aí uma facilidade ainda maior para absorvermos os estudos do Pentateuco kardeciano. Assim como obras basilares, também nós convidamos cada um dos irmãos e irmãs a fazerem como o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. Tem outros, mas esses são as obras basilares que nós intitulamos de Pentateuco kardeciano. Jesus é para o homem um tipo de perfeição moral. Esse é o comentário de Allan Kardec após a resposta dos Espíritos. Jesus é para o homem um tipo de perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra. Deus não o oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão de sua lei. Porque ele estava animado do Espírito Divino e foi ser mais puro que já apareceu aqui na Terra. E ele disse: estarei com vós até o final dos tempos. E qual é o final dos tempos, irmãos e irmãs? Nós estamos ligando aí a terceira guerra mundial, mas não vai acontecer. Que sejamos sementes de luz para vibrar para que isso não aconteça, porque senão todos nós somos prejudicados de forma direta e indireta. Ainda que isso esteja acontecendo no Oriente Médio, do outro lado do planeta, mas tenhamos essa certeza. Não queremos isso para nós, tampouco para os nossos queridos jovens, os nossos descendentes. Ore e confie. Não importa como você faz a prece, mas sim o sentimento que está por detrás daquilo que você solicita ao plano espiritual. Quantas vezes nós não ouvimos os nobres irmãos e irmãs que estão fazendo a sua exposição evangélicos? Eles dizem, não é aquela prece decorada, eles estão certíssimos. É a sua conversa em quatro paredes, naquele silêncio, para com a sua necessidade junto à fonte criadora. Deus te colocou no ser simples e ignorante e passando até o reino nominal, como nós estamos estagiando atualmente. Então, que pensemos dessa forma. O que nós precisamos pedir e, principalmente, isso é atingir. O que vai trazer de benefício isso para mim? Então, não façamos ali na nossa intimidade, no nosso lar, somente a prece decorada, mas sim aquela que vem de dentro para fora, de forma intrínseca, fazendo com que, assim, nós poderemos ser atendidos em menor, mediano ou maior grau. E também não nos esqueçamos, queridos irmãos e irmãs, ainda que nós não sejamos atendidos naquilo que nós esperávamos, não nos esqueçamos que nós temos programações reencarnatórias. Programações essas que, obviamente, é quando o Espírito, antes de voltar para a matéria, ele sabe pelo que ele vai passar. Obviamente, aqui, fazendo com que tenha alguns ajustes a depender do seu comportamento nos anos que se passaram mais. Essa programação reencarnatória faz com que nós tenhamos esse equilíbrio em não cairmos na tentação ou nas tentações. Então, muitas vezes, o que nós pedimos, ainda que no fundo de nossa alma, pode ser maléfico no futuro e não benéfico. Então, tenhamos essa paciência e saibamos que Deus sabe o que é melhor para cada um de nós e principalmente os nossos mentores individuais que estarão conosco até o final de nossa encarnação. A prece é a união entre Deus e o homem, Criador e criatura, através dos pensamentos e os sentimentos. É por meio dela que nos ligamos a Deus.
Pela oração, a conversa sincera que temos com Deus, aquela que sai do coração, é que nos conectamos com as forças superiores da vida. Sim, como dissemos anteriormente, dentro do equilíbrio entre o que nós precisamos obter realmente para que seja benéfico para nós que estejam ao nosso redor e aquilo que não nos pode ser concedido, mas que, a posteriori, quando nós tivermos que voltar para o mundo espiritual, como Paulo Lazambi voltou ontem às 18h30 da noite, nós faremos aquela conscientização, a nossa consciência dirá: que bom que eu não recebi essa situação a qual eu pedia quando eu estava encarnado na matéria, porque eu poderia ter ali muitas tentações, muitos desvirtuamentos que poderiam me prejudicar e principalmente até mesmo colocar em xeque a minha oportunidade vindoura de reencarnar na Terra no mundo de regeneração, porque sabemos que nós precisamos fazer diariamente um merecimento para que consigamos essa oportunidade dos amigos espirituais. E Bezerra de Menezes, quantas vezes aqui nós temos as águas fluidificadas, a fluidoterapia, a importância do mundo espiritual, não precisa nem estar abertas as garrafinhas, a importância das energizações essas que nós não as enxergamos com os olhos da matéria, mas que estão assim ali, empreendidas, nós que assistimos os filmes espíritas, ali nós temos como também as leituras, com certeza absoluta, a característica de que isso vai fazer com que nós mantenhamos o equilíbrio do nosso dia a dia e assim essas águas farão com que elas se mantenham durante toda a semana, já almejando para que no domingo seguinte nós as estejamos novamente colocando ali para que a espiritualidade amiga esteja depositando o remédio que cada um de nós precisamos. Obviamente cada um tem a sua necessidade, a sua divergência ou até mesmo a sua diferença. Vamos retificar a palavra diferença entre necessidades reencarnatórias. E Bezerra de Menezes assim então afirma: a água, em face de sua constituição molecular, é elemento que absorve e conduz a bioenergia que lhe é ministrada. Quando magnetizada e ingerida, produz efeitos orgânicos compatíveis com o fluido de que se faz portadora. Fluido esse, obviamente, manipulado pela espiritualidade superior. Então, toda vez que nós estivermos em nossas casas ingerindo esse líquido, que pensemos que essa energização que estou recebendo por meio da espiritualidade maior do Seara Esperança possa fazer com que eu torne uma pessoa mais paciente, uma pessoa de um diálogo maior com as pessoas, que eu me irrite menos, que eu possa fazer o melhor em benefício do meu semelhante. Se eu errar, não tem problema nenhum. Quem de nós, queridos irmãos e irmãs, não erramos? Todos nós erramos, mas que tenhamos essa consciência de que erramos hoje e amanhã. Amanhã a Deus pertence. Então, que trabalhemos isso já em nossa mente, que nós, a cada um de nós, é compatível de que façamos isso para o nosso próprio benefício dos que estão ao nosso redor. E como dissemos logo no começo, quais são as características, queridos irmãos e irmãs, que nós podemos empreender em nossa vida para que cuidemos da nossa matéria, do corpo material, como dissemos, o título da exposição evangélica, a cura material é a cura espiritual. Quais são essas ferramentas que darão esse equilíbrio para o espírito, como também para o nosso corpo físico? Beber bastante água, como dizem os médicos, isso é necessário, principalmente quem tem pedra no rim como eu sei o que é isso, tem que beber de 2 a 3 litros de água, mas ainda que as pessoas não tenham esse problema, é recomendado pelas instituições de saúde para que nós estejamos sempre ali com a nossa circulação adequadamente correndo, para que assim não tenhamos outros problemas vindouros, porque a falta de água ou até mesmo a quantidade indevida, assim ingerida diariamente, faz com que nós possamos nos prejudicar e até mesmo criar doenças que não estavam ali na nossa programação reencarnatória. É uma outra situação que nós precisamos ficar muito atentos. Não é que tudo que acontece na nossa vida, nas suas diversas situações, estava na programação reencarnatória, não. Esses itens mostram o quê? Se nós não estivermos a par com essas situações e procurando estar ali desenvolvendo-as, ingerindo-as e principalmente ter esse equilíbrio, nós poderíamos ter essas situações extras que não nos é necessário ter para que não tenhamos problemas maiores. Se alimentar adequadamente, praticar atividades físicas, leitura de bons livros, trabalhe com alegria e responsabilidade, e aqui estamos convidando também o ambiente profissional. Quão difícil é, né, queridos irmãos e irmãs, quando nós estamos numa empresa, nós temos aqui o conhecimento da doutrina, mas quantos não têm? E nós não podemos julgar, nós não podemos também exigir muito deles, porque eles terão o seu momento de despertar. E o que cabe a nós, com esse conhecimento da doutrina, fazer com que nós tenhamos essa paciência, não emitamos uma réplica negativa e principalmente
conduzamos o nosso ambiente da forma mais amena possível e, se possível, empreendamos a caridade para com as demais atividades. E não pensemos assim, eu não ganho para isso, o que eu vou fazer? Isso aqui é atividade dele? Não, isso não é uma atitude de quem quer ser um cristão de verdade diário, ou também quem quer estar embasado dentro da doutrina dos Espíritos. Então, que fique esse convite a cada um de nós também nessa situação. Mas existem outros trabalhos, os trabalhos voluntários, né, que tanto as casas solicitam que nós estejamos fazendo, o próprio trabalho da alimentação, entrega de cesta básica, entrega de marmitas e tantos outros que nos preenche a alma, todas as vezes que nós estamos ali entregando para aquele irmão ou irmã de rua, fazendo com que nós pensemos, nossa, isso é tão simples, por que eu não amplio isso ainda mais? E todos nós temos essa condição de ampliar, e fique esse convite a cada um de nós, que ampliemos porque nos sentiremos muito melhores e evitaremos essas divergências que nos acontecem para com essas influências espirituais, para que evitemos também outras mais que estejam ao nosso redor. Como dissemos, ser voluntário de alguma atividade cristã, respeitar o próximo, da mesma maneira que queira ser respeitado. Isso foi o Cristo que disse, não somos nós que estamos dizendo isso há quase 20 séculos atrás. É importante que nós sempre lembremos disso. E ame a vida em suas diversas formas. Os reinos, como dissemos, reino mineral, reino vegetal, reino animal e o reino nominal. Todos nós passamos por esses 4 reinos, queridos irmãos e irmãs, por meio dos milênios, sucessivos milênios. Então, é agora que nós não faremos também essa respeitabilidade pelos princípios de inteligência que estão ali estagiando nesses reinos, como o próprio ali arrancar uma planta de forma inadequada, matar inseto de forma que você não precisa, deixa o insetinho passar lá, qual é o problema? E tantas outras situações que nós temos que respeitar esses reinos. Sempre nos perguntemos, o que será que o meu mentor individual que está do meu lado pensa dessa atitude a qual eu estou tomando? Dessa forma, nós conseguiremos empreender cada dia que passa a nossa reforma íntima, respeitando cada um desses reinos, porque nós, como disse, passamos por ele e queríamos que fosse respeitado quando nós estávamos estagiando nesses reinos, né, nos 4 reinos. E aí nós temos uma frase que normalmente era atribuída a Chico Xavier, mas nós temos como o autor em 1982, em um de seus livros, James R. Sherman, que ele diz que, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. Sim, empreendendo essas atitudes no presente, esse novo fim, esse objetivo, essa objetividade do futuro, faça com que nós possamos e teremos condições no presente de fazer com que essa cura espiritual, essa cura material e principalmente o nosso labutar, a nossa integração para com os irmãos que estejam conosco, façam com que nós tenhamos dias melhores e principalmente, como dissemos também anteriormente, quando colocarmos a cabeça no travesseiro para que o corpo físico possa recompor-se em novas energias para os dias vindouros, pensemos, o que eu pude fazer, eu fiz. Poderia ter feito mais sim. Alguém tem algo de se queixar de mim? O que eu fiz de errado? Será que eu posso consertar? Vamos, conseguimos. E iremos consertar, queridos irmãos e irmãs, com a nossa querida doutrina dos Espíritos, com o Pentateuco kardeciano, que faz com que nós tenhamos essa luz a cada dia que passa, e com certeza absoluta esses trabalhos, essas atividades, a qual com certeza todos são convidados a participar, a serem voluntários, e assim construamos um planeta melhor, um mundo de regeneração, e demos, acima de tudo, exemplos aos nossos queridos jovens. Que assim seja, graças a Deus.